Olá a todos! Vamos dar uma salva de palmas para receber José Carlos Pinelli, especialista, pós-graduado em Internet das Coisas pela Unisul. Ele é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistema pela FATEC, em Garça. Os primeiros contatos que ele teve com o desenvolvimento de software foi lá em 95, então ele tem bastante bagagem, a gente está falando aí de quase 20 anos na indústria de automação industrial e eletrônica. Ele também tem foco em pesquisa e em desenvolvimento de produtos para segurança e para telemetria. Atualmente, ele é desenvolvedor sênior em uma grande plataforma de e-commerce e ele é membro do Tudo sobre IoT. Há muitos anos, ele está com a gente e ele vem se aprofundando nas tecnologias relacionadas a plataformas de nuvem. Aqui a gente vai conversar sobre plataformas de internet das coisas com base nos pilares de interoperabilidade e segurança. A gente reconhece, é realmente um desafio essa escolha de plataforma, a gente vê um rápido avanço dos hackers, então essa a importância da gente, quando falar de sistema, trazer o tema de segurança, a gente tem atualizações em linguagens, protocolos, banco de dados, é realmente um desafio. Conta aí para a gente no chat como é que está esse seu desafio para a escolha de plataforma. Quando você vai para uma plataforma, o que você pensa? Você está pensando com foco nos objetivos que a sua empresa tem para atingir? Ou você está olhando o que o mercado tem e comparando as vantagens e desvantagens das plataformas disponíveis? Ou você foca em plataformas que é open sourcing, de repente você tem uma familiaridade, exige esse requerimento, ou você quer aproveitar o skill técnico seu ou do seu time, da sua organização, para poder subir, criar uma nova plataforma. Vamos discutir um pouco sobre essas oportunidades e como a gente aproveita melhor para tornar os nossos negócios de internet das coisas assertivos, olhando essa temática. Bem-vindo, Bem-vindo, Pinelli, a palavra é sua. Obrigado, Thelma, obrigado pela apresentação. Vamos começar, então. Bom, eu escolhi esse tema sobre plataformas em nuvens, que eu já tenho, como a Thelma mencionou, já tenho bastante familiaridade. Então, eu escolhi esses temas aqui, plataforma IoT, DLT, segurança e interoperabilidade. Seguindo. Aqui eu preparei uma breve apresentação, a Thelma já me apresentou, acredito que não precise mais apresentações. Aqui eu tenho só as redes sociais aqui do LinkedIn e Twitter, caso alguém se interesse. O QR Code vai para o LinkedIn, tá? Então, como a Thelma já disse, eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduado recentemente em IoT pela Unisul, de Santa Catarina, e sou membro do Tudo sobre IoT desde o primeiro congresso, né? Acho que foi em 2017 ou 2018, coisa assim. Então, vamos lá. Começando aqui sobre plataforma em nuvem, eu queria dar um overview aqui sobre Cloud Computing. Para começar, vale a pena alinhar alguns conceitos básicos aqui de computação em nuvem, né? A computação em nuvem, a gente sabe que ela propõe uma ilusão que os recursos computacionais dela são infinitos e que não é preciso adquirir de imediato um recurso maior que o necessário no momento para se garantir o futuro, né? Para ser uma nuvem, ela precisa preencher alguns requisitos mínimos, que é autoatendimento sob demanda, né? Amplo acesso de serviços de rede, ela precisa ter um pool de recursos ali disponível para você utilizar. Aqui eu vou destacar apenas a elasticidade rápida,
que é o principal recurso aí da computação em nuvem, que é o mais almejado, aí, que todo mundo procura subir para a nuvem por esse motivo, né? Os usuários dos recursos computacionais, eles devem sentir que possuem recursos ilimitados, que podem adquiri-los de forma bem que entender, na quantidade que desejarem ou de acordo com sua demanda. Esse, sem dúvida, é a principal característica, né? Eu destaquei aqui do lado, uma infraestrutura tradicional, onde podemos ver as linhas escuras, né? Curvas, que é a demanda real que você está precisando, e a linha acima, a forma tradicional de escalar a infraestrutura. No primeiro quadro aqui, à esquerda, ele parece uma escada, né? Nesses degraus mais altos, onde a demanda ainda está baixa, você está desperdiçando dinheiro e recursos, né? Já no quadro à direita, você vê que a linha escura da demanda, ela faz a variação e a infraestrutura ela vai seguir essa variação. Isso é a elasticidade rápida, aí, que é um dos princípios aí da computação em nuvem. Um outro é o serviço mensurável, né? Todos os serviços devem ter um valor e uma forma de você validar esses valores. Uma coisa importante é que a nuvem não assim, ela não é mágica, né? Esses requisitos, bem como a elasticidade e segurança, você precisa configurar e configurar de forma correta. Senão você pode ter um enorme prejuízo financeiro ou ter problemas de segurança, caso não configure tudo corretamente, né? Aqui, rapidamente, os tipos primários aqui de serviços em nuvem. Vou começar de baixo para cima, que seria o IaaS, né? Infraestrutura as a Service, que seria basicamente as máquinas virtualizadas que você pode ter acesso. PaaS, que seriam as plataformas como serviço, né? SaaS, os mais conhecidos, né? Os softwares e aplicações finais que a gente usa, tipo o Gmail, Google Docs, um ERP, e até alguns sistemas de final aí para IoT também. Algumas plataformas também até pode ser consideradas SaaS, né? Aí, dessas primárias, aí começa a aparecer outras, né? Tipo DB as a Service, banco de dados como serviço, Firewall as a Service, Security as a Service, aí vai, né? Tudo as a Service. Aqui, quanto à regulamentação, não existe nada específico de computação em nuvem. Basicamente, existem 2 projetos de leis que falam que não limitam onde e como devem estar os dados, somente fala que devem estar protegidos. Basicamente, um desses projetos ele está já arquivado, né? Mas ele não comentava nada. O segundo projeto é referente a impostos, ele está ainda aguardando, mas isso não vem ao caso. E aqui a gente tem, valendo mesmo, temos a LGPD, que fala de dados, né? Que não limita onde e como devem estar os dados. Ele diz que os dados podem ser tratados ou transferidos para outros países, desde que países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei. Nesse caso, mas como saber que um país é adequado ou confiável, né? Então, fica muitas dúvidas aí nesse quesito aí onde guardar os dados na nuvem, se for dados sensíveis. Não vou me aprofundar muito nesse quesito, só tenho a dizer que se você trabalha com dados sensíveis, o armazenamento aqui em território nacional, acho que seria prudente, né, para evitar problemas. Agora, falar um pouco, entrando nas plataformas em nuvem mesmo, eu digo que as plataformas, no caso, plataformas IoT, né, desculpa, elas podem ser classificadas em 2 grandes categorias, as de hardware e as em nuvens, propriamente dita.
As de hardware, aqui, passando rapidamente, a gente já é conhecido de todos, temos várias plataformas, tipo Raspberry Pi, Arduino, BeagleBone, a Specif lá com ESP, né? A da Intel, temos algumas placas, e também a Labrador, que é uma placa brasileira. Assim, essas são as mais conhecidas, né? Assim, pelo menos aqui para mim, e consideradas aí para plataformas de hardware. Assim. Entrando mais na temática aqui das plataformas em nuvem, sabemos que existem centenas de plataformas em nuvem no mercado, entre privadas, abertas e como serviço. Cada uma tem suas particularidades. Né? Existem dois artigos aqui no Tudo sobre IoT, listados aqui no slide. Um de minha autoria, que mostra um overview inicial sobre plataformas, e uma que mostra o crescimento das plataformas no decorrer dos anos. Hoje, com certeza, já deve ter mais de 700 plataformas. Nesse artigo, em 2009, tinha mais de 620. Dentro das plataformas em nuvem, é possível dividir de diversas formas, como voltada para a indústria, uso geral, iniciante, para prototipagem, né? Pronta para negócio, etc. O importante é que, para ser uma plataforma IoT, ela precisa ser capaz de habilitar os dispositivos, proteger e fazer sua gestão para alguma finalidade. Como exemplo disso, destaquei aqui no slide com umas setas aqui que elas estão pontilhadas para baixo e para cima. Do lado direito, as plataformas que oferecem uma abordagem de baixo para cima, ou seja, você vai direto ao Analytics e começa a construir recursos utilizando sensores. Nota-se aqui que empresas com foco em outras atividades, como ERP, CRM, banco de dados, entre outros, criaram plataformas para alimentar seus próprios sistemas. Né? Aqui, já do lado esquerdo, temos as plataformas com abordagem mais comuns, né? Que é considerada de baixo para cima, que você começa do gerenciamento das conexões, controle, armazenamento, monitoramento, e podendo também chegar ao Analytics. Né? Bom, por que é difícil escolher uma plataforma IoT? Eu acredito que é porque o escopo de plataforma é muito amplo. Existem muitos tipos, plataformas de ativação e gerenciamento, dispositivos, analytics, back-end de conectividade, armazenamento de dados, entre outros. As próprias plataformas nem sempre são claras no que fazem, sempre são completas. Então, acho que isso dificulta muito se você pesquisar e falar, essa é a melhor para mim. Plataforma IoT é uma aplicação que fica no meio, um middleware, entre os sensores, atuadores, gators, e os dados e a aplicação final. Então, aí vale se analisar bem aonde você se encaixa aí, né? E ver como você consegue ligar os seus sensores na sua aplicação e ver qual plataforma que vai te dar o melhor suporte para fazer essa conexão. Bom, entrando aqui mais detalhado, qual plataforma escolher, né? Entrando, a plataforma em nuvem não é mais uma tendência, né, como a gente sabe, e sim uma necessidade. A nuvem já oferece um certo grau de estabilidade e nível de serviço, né, o SLA. Isso não é somente isso o suficiente, mas já é um grande passo. Dividir as plataformas em 4 partes, como serviço, as plataformas open source, as plataformas de nicho, né, ou verticais, e as específicas e as próprias, né, que quem decide construir sua própria plataforma. Aqui entre as plataformas como serviço, tá? De novo eu estou colocando só as mais conhecidas, as que vêm primeiro à cabeça, mas para exemplificar, tá? Como Amazon, IBM, Microsoft, entre outras. Como a própria nuvem, esses serviços você usa sob demanda. Essa modalidade é mais comum e, de início, é mais economicamente viável para quem vai começar. Dependendo das suas expectativas de negócio, talvez ver pela parte positiva, em nuvem, talvez não seja a melhor abordagem. Talvez você possa
pensar qual é essa desvantagem de eu usar essas plataformas prontas. Eu tenho tantos milhões de dispositivos para conectar. Qual vai ser o custo disso a longo prazo? Talvez ajude a decidir, né? Outra opção aqui é as open source. Como o próprio nome diz, né, o código-fonte delas estão disponíveis, você pode pegar e instalar no seu próprio data center, na sua empresa, você pode modificar ela. Aí vale pensar um outro ponto, se você tem um skill técnico para manter e ir além do que a comunidade open source pode oferecer para ela. Essa que você está escolhendo tem uma empresa por trás, tem um suporte mais confiável? Um exemplo aqui, algumas, né, as empresas fornecem como serviço, como é o caso dessa Tinger.io, e também ela é open source. Isso acontece com várias plataformas. Aqui eu coloquei as plataformas de nicho. Aqui eu coloquei mais as plataformas aqui da nossa comunidade. A Parlacom, a BR Captura, a Virtualize, M2M, que são plataformas de gerenciamento de conectividade e não trabalham os dados coletados dos dispositivos em si, mas sim a telemetria do equipamento, como nível de bateria, localização, cobertura de rede, entre outros. Aqui temos também a AirVantage, da plataforma da Sierra Wireless, que faz a telemetria e atualização dos módulos e equipamentos. Temos também a Sigmais, que é um broker mais focado na transformação de dados em inteligência. Tem muitas outras, em e-commerce, por exemplo, coletando dados de IoT, de etiquetas RFID, por exemplo, focadas assim num certo nicho. Existem vários tipos e até que a gente não conhece. Assim. Plataformas, aqui eu coloquei um parênteses aqui. Hoje, muito antes da gente falar de IoT, essa PubNub e a IFT já existiam. Elas trabalhavam com integrações. Tipo, eu mando um e-mail, aí vai para essa IFT, esse e-mail é transformado no SMS, que é transformado num outro e-mail, e assim vai. Essa PubNub já fazia... você conseguia fazer, por exemplo, uma plataforma de chat ao vivo com ela, por exemplo. E agora essas empresas, essas plataformas, elas estão voltadas para a IoT também, que ela se encaixa nessa atividade. Falando agora das plataformas próprias, eu coloquei aqui só um exemplo, tá? Porque aí cada produto geralmente tem sua própria plataforma hoje. É meio igual ao aplicativo, você faz um aplicativo e você constrói seu back-end para ele. Eu coloquei aqui um exemplo da Sonoff, que tem seu aplicativo e não deixa de ser sua plataforma, né, em conjunto com seu back-end. Aí, falando propriamente dito na construção de uma plataforma, eu acho que o desafio é bem maior. Porque além do IoT, você vai ter que escolher as tecnologias que vai usar. As mais rápidas, as mais seguras, entre outras variantes que existem no desenvolvimento de uma solução de software aí completa em nuvem. Aí eu pergunto, você consegue gerir o seu produto IoT, o hardware, e todos os aparatos técnicos e profissionais de uma plataforma sendo construída por você também? Mantendo-as com segurança e sempre, né? Se sim, por que não? Aqui, na tentativa de ajudar um pouco na escolha da compra de serviço ou construir sua plataforma, essa calculadora tenta dar uma estimativa dentro dos seus parâmetros se compensa ou não fazer essa compra, né, o aluguel aí do serviço, numa previsão aí de 5 anos. Basicamente, aí eu fiz alguns testes. Se você colocar conexões do tipo que demandam maior processamento, tipo vídeos, que tem um maior processamento, vai ficar mais caro e vai compensar você construir. E vice-versa, né? Aí deixei o link aqui, dá para brincar e ter uma noção aí, mais por curiosidade. Começando a falar um pouco de segurança,
Para os mais leigos, né, aqui eu coloquei só abreviadamente aqui, o símbolo de segurança na internet é apenas o cadeadinho verde lá. Você viu o HTTPS lá, e a gente sabe que isso não é mais o suficiente, né? Destaquei aqui alguns recursos técnicos bastante utilizados em serviços, plataformas e integrações em nuvem, né, e na própria internet. O Auth2, né, que é utilizado para integrações entre APIs, permite dar acesso a um aplicativo através de tokens, assim protegendo as reais credenciais, e também é muito utilizado para unificar cadastros, por exemplo, acessar um serviço utilizando a autenticação do Gmail ou de outro serviço, muito utilizado hoje. O 2FA aqui, que é a autenticação de duplo fator, que impede que outra pessoa acesse sua plataforma como se fosse você. Aqui, muitas aplicações usam aquele código do Google Authenticator lá, né, que lá seria um duplo fator. Tem locais que eu utilizo aqui no meu dia a dia que tem o duplo fator, mais o Auth2 e mais uma senha, são 3 triplo fator praticamente. O próximo aqui seria o certificado de segurança. O uso de certificado é quase unânime nas maiores plataformas de IoT e para acesso a desenvolvedores, né, nas áreas internas da plataforma. Eu acho que na AWS, Microsoft, essas coisas, se você não colocar, você não consegue usar, né, habilitar seu dispositivo. Então, é bem utilizado hoje. E a mais nova ferramenta é o Deep Learning, né, que está começando a aparecer bastante, como monitoramento de padrão de usuários ou dos dispositivos, né, de rede, está sendo usado muito em firewall, essas coisas, inclusive, né, por hackers também. Então, tem os dois lados da moeda aí. Eu fiz uma lista aqui, alguns fatos reais de vulnerabilidade e ataques bem-sucedidos que ocorreram, tá? Tem muito mais, pus uma lista muito extensa, eu acabei colocando os que eu achei mais relevante, apesar dos anos. Aqui em 2016, todo mundo acho que deve se lembrar do botnet Mirai, né, que desestabilizou a internet, derrubando empresas como Twitter, Guardian, Netflix, entre outras, e foi utilizado para fazer os ataques de dispositivos IoT, né, como câmeras digitais e reprodutores DVR. Em 2017, aqui um fato curioso, um cassino dos Estados Unidos foi furtado mais de 10 gigas de dados sigilosos através de uma invasão de rede interna, através de uma vulnerabilidade em um dispositivo de automação de um aquário, né? Então, às vezes, você coloca lá um Arduino lá no aquário e pode acabar com um prejuízo enorme. Claro, um Arduino com segurança talvez seja viável também, né? Em 2019, o malware Silence derrubou mais de 4.000, deixou mais de 4.000 vítimas, destruindo e bloqueando sistemas de dispositivo IoT com sistema operacional Linux ou Unix, né, com senha padrão. É o problema mais recorrente que tem, a senha padrão ou senha fraca. Em 2019, acessaram o sistema de computação administrativo da central nuclear aqui da Índia por meio de um PC. A defesa aconteceu antes de infectarem os dispositivos da planta nuclear. Aqui no link dá para ver que muitas outras plantas nucleares de outros países também já foram invadidas. Então, aí já é um grau de risco altíssimo, né? Então, a segurança tem que ser vista em primeiro, né? Aqui, um pouco do real e triste cenário nosso de 2021. 223 milhões de brasileiros com fotos e salários, entre outros dados expostos. 100 milhões de contas de celular foram expostas na Deep Web. E Detran expõe dados de milhares de motoristas multados. Aqui é mais uma opinião própria aqui, o que a LGPD oferece para esses milhões de vítimas? Só o dever de ficar esperto em identificar o fraudador? Aí fica uma reflexão que o quanto o meu ecossistema IoT ou nuvem é seguro quando adquirido pelo meu cliente. Além disso,
um dado que vem acontecendo no Brasil, esse último aqui, que o Brasil sofreu 1,6 bilhões de ataques cibernéticos no primeiro trimestre apenas, de 2020. Eu não consegui o dado real aqui do ano inteiro. O Brasil é o segundo país com maior nível de ataque cibernético do mundo, então é bem complicado, um desafio bem grande. A segurança aqui, mais a nível de gestão, né, exemplificar alguns pontos. Existe a norma ISO 27001, ou a versão traduzida, né, NBR ISO 27001, que estabelece diretrizes, né, para implantar e manter um sistema de gestão de segurança da informação, a fim de defender, de proteger os ativos da empresa, né, que pode ser tudo que gere valor na organização, desde informações, pessoas, softwares, máquinas, entre outros, né. As normas ISO, elas ajudam a ter um compromisso com a melhoria contínua dos processos, onde é possível manter o sistema de gestão. Em segurança da informação, é preciso garantir a autenticidade, né? A validação da autenticação do usuário no sistema, login, duplo fator, certificado, a integridade, né? Garantir que o dado que sai do dispositivo é o mesmo que chega na plataforma, a IoT. Confidencialidade garante que os dados sejam acessados somente pelo usuário com autorização aos mesmos, né, as políticas, né? E a disponibilidade. A informação precisa estar disponível sempre e em tempo integral. Aí precisa ter proteções de ataque, DDoS, entre outros, né? A informação precisa estar sempre disponível. Referente aos dados, né, há pouco tempo temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante proteção de dados pessoais das pessoas, e entra aí na confidencialidade. A lei introduz um consentimento obrigatório das pessoas para empresas manipular seus dados. Para as empresas, plataformas, pode ser uma adaptação complexa, né, como a gente vê, a adoção. Eu não sou especialista nesse quesito, mas acho que ainda é cedo para a gente saber o benefício prático para as pessoas, de fato, além das empresas, né, se prepararem e tal. Porque vimos os problemas de vazamento de dados recentes, as empresas vão ser punidas, ok, mas e os dados vão desaparecer da internet? Há muito menos a gente não vai poder trocar esses documentos, esses dados. Então, como ficamos? É complicada essa situação aí. Aqui deixo esse alerta aqui. Se você começou um projeto IoT sem pensar como vai ser a segurança de todo o seu ecossistema, seria prudente abortar e recomeçar. Isso é acho que todos aí, mas uma frase minha aqui. Aqui falar um pouco agora sobre interoperabilidade, né? É um assunto amplo e muito discutido, principalmente em IoT, né? Aqui vou contextualizar para falar um pouco mais para frente. Seus dispositivos ou plataforma conversa com outras plataformas de forma transparente, com segurança? A gente vê que é só começar uma ou mais integrações que começam os problemas de compatibilidade, que pode ficar sujeitos a vulnerabilidades, entre outras, né, que a gente conhece. Uma definição simples aqui da Wikipédia é a interoperabilidade é a capacidade de um sistema, informatizado ou não, de se comunicar de forma transparente ou mais próximo disso, né, com um outro sistema, semelhante ou não. Para um sistema ser considerado interoperável, é muito importante que ele trabalhe com padrões abertos ou ontologias. Aqui dentro da nossa temática aqui, eu destaquei apenas a interoperabilidade semântica, né, que diz respeito à classificação das informações, que deve possuir uma forma padrão. A mesma coisa deve ser classificada igual por todo mundo. E a interoperabilidade técnica, né? Basicamente é quando os sistemas envolvidos utilizam padrões tecnológicos compatíveis para conectividade, processamento e troca de dados. Podemos entender que
para termos interoperabilidade, primeiro precisamos ter uma especificação padrão reconhecida e mantida por órgãos competentes, aí, como ISO, WTIC, etc. Aqui, começar a falar um pouco de DLTs, né? Uma nova tecnologia, assim, talvez está um pouco mais sendo comentada agora, e está na mira das empresas, né? Já é conhecido de todos que as DLTs estão em altas. Ouvimos falar muito de blockchain, por todo lado a gente ouve falar em blockchain. Bom, DLT basicamente é um livro-razão distribuído ou compartilhado, né, segundo aqui a Wikipédia. É um consenso de dados digitais replicados, compartilhados e sincronizados geograficamente, espalhados por vários locais, países ou instituições. Ao contrário de um banco de dados distribuído, não há um administrador central. Bom, com a DLT, o que você consegue? Você consegue você tem uma confiança, né? Ele é feito por um ambiente de total desconfiança. Tá? Ele permite auditorias, assegurando a idoneidade de registro. Como eu já acabei falando, gera confiança entre as partes, como é feito na computabilidade, por exemplo. Você escreve no livro razão, não pode ser rasurado ou apagado. Na prática, são bem utilizadas hoje, em alguns casos. Aqui tem uns dados aqui do radar do CNPq de 2020. Ele menciona a tecnologia blockchain, ele não fala se é uma DLT ou várias, ele fala blockchain. E seu impacto. É possível ver aqui, tem alguns dados lá, dois aqui no caso, referente à perspectiva de impacto, né? Eu peguei só entre a alta e a disruptiva, que seria a mais alta ainda, 83% de adoção aqui pelo governo, por áreas financeiras 72%, né, e energia e utilities, né, 67%. Aqui o que estava mais baixa, pode destacar aqui só a telecomunicações, com 27%. Sobre prazo de adoção, aqui mais rapidamente, de 0 a 2 anos, 50% de chance do governo adotar, nessas outras áreas aqui também, a gente vê que é um prazo, uma porcentagem alta, né? Então, quer dizer que o governo e todos esses setores aqui estão de olho no blockchain, né? Não sei se é o blockchain específico, mas eles não especificam, mas estão de olho aí na tecnologia. Aqui, um pouquinho de detalhamento aqui sobre blockchain, que é a DLT mais conhecida. É uma tecnologia que surgiu junto com o Bitcoin em meados de 2008. No artigo Bitcoin, ele foi criado por Satoshi Nakamoto, que não dá para saber se é uma pessoa, né? Que muitos dizem até que é um ser mitológico, porque não se sabe quem é e se existe realmente a pessoa. A origem do Bitcoin é enigmática. Em 2009, o Bitcoin e o blockchain só foram abertos, né? Só em 2009 o código do blockchain. E ele se divide basicamente em público e privado. Bom, aqui em público, ele é um protocolo de desconfiança, né? Por definição, é um protocolo de ambiente de total desconfiança, como no caso financeiro, né? No Bitcoin. Ninguém confia em ninguém, só confia no Bitcoin porque ele é seguro. Tá? Ele é seguro porque a segurança dele, para ele ser hackeado, um grupo de minerador, por exemplo, corrupto, vamos dizer, teria que ser 51% do total dos mineradores para poder conseguir tentar fazer uma ação para burlar o blockchain, por exemplo. Ele trabalha com prova de trabalho, né? A prova de trabalho, ele precisa que sejam feitos cálculos para gerar um hash a fim de validar uma transação. A prova de trabalho são feitos pelos mineradores, né? Que faz uma analogia aí à mineração ao ouro, né? Que é basicamente um tempo perdido fazendo cálculo, para minerar e calcular os hashes.
Esse processo de minerar é lento, né? Porque depende do poder de processamento que aquela mineradora tem, dos hardwares, das GPUs. Ele tem um impacto e custo alto, né? Porque ele possui a troca de equipamento é grande e o desperdício de energia também energético é muito grande para calcular esses hash. Ele precisa de um sincronismo a cada 10 minutos, que aumenta a lentidão dele, além da prova de trabalho. A cada 10 minutos, o hash que você cria, você precisa mandar para distribuir para todas as mineradoras. Se for aceita na maioria, em 51%, o seu hash é validado. Basicamente é isso, a criação de um Bitcoin, por exemplo. E geograficamente espalhados. Esse aqui, por pregar a descentralização, deveria estar proporcionalmente espalhado em todos os países, né? Mas isso não está acontecendo na prática. Devido a menores custos energéticos na China, a China vem polarizando a mineração, passando até do nível de segurança de consenso, que é de 51%. Então, aqui, nesse site aqui, você consegue ver onde estão as mineradoras no mundo, espalhadas geograficamente. Você vê que na China está mais vermelhinho. Aí, 65% das transações vêm da China. Então, a gente sabe que tudo é possível na China, né? Então, pode ser que uma intervenção lá pode bloquear uma transação de um devido país e não é uma coisa tão transparente assim, né? Porque está praticamente centralizado em um país. Aqui uma representação mais ou menos do blockchain. Aqui, então, quanto mais atividade o blockchain tem, aqui esses bloquinhos do lado direito representam as transações. Quanto mais transação você tem para validar, não importa, ela vai ter sempre a mesma validação. É como se fosse um funil, né, que seria o minerador ali, que ele tem que validar essa transação e mandar para todo mundo para ela que seja validada e incluída no livro-razão para todo mundo, né? Não adianta incluir só para um. Agora, falar um pouquinho das privadas, da rede privada. A rede privada ela já não tem taxa. Como não possui uma mineração ou algo parecido, não possui custos e taxas. As taxas são aí só o contrato, a assinatura do ambiente, essas coisas. Ela é rápida, porque não tem prova de trabalho, né? Ela é pré-aprovada. Ser um parceiro da rede, fazer parte da rede, já dá o privilégio de confiança para inserir blocos. Eu digo que ela é centralizada, mesmo que a empresa tenha distribuído em vários data centers, ainda está centralizada no domínio e gerenciamento de uma empresa. Ela tem um acesso restrito, porque só parceiros podem ter acesso, teoricamente entendidos como confiáveis, né? A segurança, ela é segura também, mas eu posso dizer que ela não é segura como o público, o blockchain público, porque aí ela está no domínio, no gerenciamento de uma empresa e aí entra nos quesitos lá de segurança que podem acontecer, não dá para dizer que vai ser zero. E qual a diferença entre uma blockchain privada e um banco de dados? Aqui esse assunto pode gerar bastante polêmica aí, se tiver alguém na parte de TI. Existem diversas comparações do blockchain privado com o banco de dados normais. Isso é bem conveniente, visto que o blockchain é imutável e leva vantagem, né? Mas se comparar o blockchain privado com o banco de dados imutável, eu vejo que o dado vai continuar imutável, ele não vai ter como, vai continuar a auditoria, vai ser possível nesse banco de dados, e ele vai ser mais rápido, mais barato, e no final terá o mesmo resultado. Eu acho que tudo depende aí de um setup de arquitetura. Aqui, uma curiosidade aqui que vem por aí, né? Um dos blockchain, o blockchain
tem o Bitcoin, né? E tem o Ethereum, né? Que também usa o blockchain e implementa contratos inteligentes. Ele está anunciando agora uma versão 2.0, porque ele também tem problemas de gargalo de transação. Ele vai abandonar a prova de conceito e vai usar uma tal de prova de stake, ou seja, que vai pagar mais, quem pagar mais vai validar, vai ter a validação pré-aprovada, vamos dizer assim. É como você desse um cheque calção, falar, eu te dou esse valor e você considera minhas transações aprovadas. A grosso modo é isso, ainda está bem novo, ainda não tem muitas informações, mas continua focado na área financeira. Apesar dos contratos inteligentes, não é focado para IoT, pelo menos até o momento. A outra DLT é o Tango, o IOTA, né? O IOTA é construído em cima do Tango. Os primeiros conceitos aí surgiram por volta de 2014. Foi escrita em 2016 no artigo de Tango pelo matemático russo brasileiro Sergei Popov, né? Ele dava aula na Unicamp, se não me engano, ou na USP. Boa parte dos fundadores aqui da IOTA estavam trabalhando em um microprocessador ternário específico para IoT. Além disso, estavam familiarizados já com as limitações do blockchain. O IOTA não usa blockchain, em vez disso ele usa o Tango, que é um tipo de grafo acíclico dirigido, né, que eles abreviam como DAG, que seria esse desenho aqui dos pontos, todos interligados, que foi criado também pelos seus fundadores. Ele é open source também, de código aberto. Ele foi construído exclusivamente para IoT. Ele é compatível e resistente à computação quântica, né, devido até a seus fundadores estarem trabalhando em microprocessadores ternários. Isso pode ser uma grande vantagem futuramente, ter uma rede já preparada para isso. Ele é livre de taxas, não tem mineração, é o custo zero para fazer a transação. Você pode mandar uns dados de um sensor sem pagar nada e é quase instantâneo. O tempo é poucos segundos, agora na nova versão é praticamente instantâneo. E essa aqui é uma representação do Tango, tá? Aqui, os quadrinhos entrando aqui da direita para a esquerda. Ele precisa apenas de 2 nós para validar uma nova transação. Então, quanto mais atividade aqui, mais validação. Então, quanto mais transação entrar, mais nó vão ter para validar as novas transações. Entendeu? Então, ela é altamente escalável propriamente para IoT. Aqui eu coloquei uma comparação das duas, tá, lado a lado. Tecnicamente, o IOTA é bem mais interessante em comparação ao blockchain, principalmente em cenários onde os fraudadores possuem poder computacional compatível à rede, né? O IOTA ele implementa uns algoritmos que eles têm uns algoritmos diferentes. Eles preveem o spam e não a transação, a validação da transação em si. Aqui o IoT precisa, né, de uma DLT que escala e acompanha o alto crescimento da internet das coisas, além de ter ferramentas para sua utilização. Então, aqui voltando à proposta lá do início, que eu coloquei no primeiro slide, acredito que a representação que faz mais sentido, tá? Coloquei aqui a nuvem, né, e o DLT no centro, gerando uma segurança robusta e, ao mesmo tempo, permite uma descentralização confiável. Introduz um padrão e interoperabilidade. Tem um ambiente confiável para as plataformas e os dados, né? Aí, no caso, ele abre horizontes para novos modelos de negócio, e nisso que vamos falar a seguir aqui. A fundação também, ela almeja tornar a IOTA, né, ou IOTA, em um protocolo. A IOTA não é mais uma criptomoeda, como era no começo. Ela, simplificando IOTA e Tango, o protocolo IOTA, eles almejam que ela seja reconhecida por entidades competentes, como é o MQTT, 0MQ, entre outros, né?
estão caminhando tem um grupo de trabalho encaminhando fazendo o trabalho em órgãos competentes para essa padronização. Ele já está padronizado, vamos dizer assim. Hoje, os 3 servidores que existem hoje do IOTA usam o mesmo protocolo, né, que é o BI, o Hornet e o IRI, o atual. Então, com essa padronização, a adoção pode ser bem grande. Aqui está o link para mais detalhes aqui dessa padronização. As empresas que já estão visualizando aqui novos negócios, né, com essa solução, com essa DLT, estão apostando, né, no protocolo IOTA. Essas empresas né, estão investindo e moldando o protocolo em cima da DLT Tango, para ser a melhor solução de IoT. Por que eu estou falando que eles estão moldando? Porque muitas dessas empresas, como Jaguar, Land Rover, entre outras, estão propondo demandas, né, e por isso foram construídos frameworks, camadas em cima do Tango para atender essa demanda do mercado em IoT. E isso também vai ser open source, não vai servir para todo mundo. Então, eu acho que vai ter uma gama de ferramentas muito grande que o resultado pode mudar muito como a gente como usamos as coisas, na verdade, né? Aqui, eu não coloquei todas, né? Eu coloquei só algumas aqui, que fala que a IOTA colabora com mais de 100 organizações de negócios, governos e academia para desenvolver soluções de código aberto e fornecer liderança inovadora nas principais áreas de casos de uso da IOTA. Eu separei algumas soluções aqui, praticamente eles estão atuando em todos os segmentos, né? Setores de mobilidade, automotivo, comércio global e cadeia de suprimento, IoT industrial e health, cidades inteligentes, alfândega e gestão de fronteiras também. Tá? Aqui eu separei, particularmente, aqui eu acho esses 3 bem interessantes. Seria essa identidade digital, que seria construir um protocolo que permite identidades soberanas e identidade das coisas. Tipo, um dispositivo vai poder realmente ter uma identidade única, né? E que vai poder ser vai poder ser auditada, vamos dizer assim, né? Vai poder ser verificada, na verdade. Essa identidade digital ela é baseada na especificação Decentralized Identifiers, o DID, né, da W3C, ela já existe, né? Outro aqui é esse IOTA Access, que é um framework destinado a controle de acesso em cima do protocolo IOTA. Pode ser usado para qualquer coisa na internet ou em um dispositivo IoT. Permite delegar automatização permite delegar autorização a alguém e revogar quando quiser. Por exemplo, se você quer, por exemplo, numa locadora de carro, você quer aluga o carro, a pessoa vai me dar o acesso para mim abrir o carro, por exemplo. Ou você quer que alguém entre na sua casa, você vai lá pelo aplicativo e fala, você tem acesso agora, você entra, fecha e tira esse acesso, por exemplo. Outra camada aqui, que é uma camada base aqui no IOTA, é o Stream, que é uma ferramenta para estruturar e navegar os dados seguros no Tango. O Stream organiza os dados, ordenando-os em uma estrutura uniforme e interoperável. Resumindo, ele é como se fosse um canal, né? Você vai poder ouvir canais e mandar informação nos canais, semelhante ao MQTT, tá? Mas para fazer uma analogia. E o quão longe isso está, né? Como está tudo isso? Segundo a Fundação IOTA, em 2021 vai estar tudo disponível. O grande desafio aqui o objetivo, na verdade, é a versão 2.0. Atualmente ele está na versão 1.1, né? Tem um roadmap aqui completo, que é possível ver os passos
para liberação da versão intermediária, né, que vai existir uma migração gradual. Aqui, nessa 1.5, ela já está sendo colocada, já agora em final de fevereiro, nesse mês, ela já está sendo implementada. Nela já vai ser possível, identidade digital já vai estar disponível, contratos inteligentes, entre outros aqui, os servidores para esse BI é um servidor, é um nó da plataforma que você vai poder colocar no seu dispositivo IoT. É um nó bem leve que ele vai funcionar dentro de um dispositivo. Você vai poder pôr no seu carro, num carro, numa automação, num dispositivo que ele vai fazer parte da rede também. E o objetivo final aqui é a 2.0, que tem um grande mudança aí, que é esse core de SIG, que nada mais é que a descentralização total da rede. Hoje, atualmente, ela ainda existe um centralizador para autorizar as transações. Então, nessa 2.0 vai ser completamente descentralizada. Aqui, eu coloquei aqui um cenário confiável, né? É uma imagem que traz paz, pelo menos para mim. Hoje ficamos confortáveis com a imagem de uma nuvem, né, interagindo tudo. É simples e não precisamos nos preocupar com mais nada. Aí, no caso, até os mais leigos entendem a nuvem. A gente vê tudo conectado, né, as pessoas, as casas aqui, os gados, a indústria, os eletrodomésticos. Essa é a arquitetura mais vista na internet, né, que a gente está à mercê aí de todos os problemas, né, que seria aí na nuvem os raios e trovões, né, as invasões, vazamentos de dados, muitos protocolos, né, fazendo quebras de integrações, APIs complexas e tudo que a gente já conhece, né. Então, esse cenário é o que a gente tem hoje, né, que ainda é muito usado, vai ser muito usado ainda. E por que não mudar isso, né? Para isso, por exemplo, aqui todo mundo conectado e um ambiente seguro, padronizado e descentralizado, cada um no seu ambiente, na nuvem ou na sua nuvem aí no on-premise, nas nossas casas, os carros, as coisas em geral conectadas, né? Todos conectados de forma fortemente segura no mesmo ambiente. Aqui seriam as mesmas coisas, né? As casas, as fazendas, a indústria, as pessoas, tudo conectado na rede, no caso do protocolo IOTA. Aqui eu representei a nuvem, né? Claro que os servidores vão rodar na nuvem. Você pode estar também rodando o nó da rede, na sua própria rede. Você pode ter o seu próprio nó. Aqui essa representação dessa nuvenzinha aqui seria o banco de dados, tá? Você pode armazenar todos os seus dados que você está colocando no protocolo, no Tango, nas suas dependências, por exemplo, você está colocando dentro da sua empresa. Aí eu vou falar mais para frente. Você pode depois monetizar esses dados, né, que é o grande desejo agora, atualmente. Você pode ter aqui no seu dispositivo, aqui na sua casa, aqui. Enfim, você pode colocar em vários ambientes, né, participando tudo da mesma rede e gerando esse ambiente completo, interoperável e seguro, né, que é o mais importante. Aqui, com um cenário daquele, a gente vê a era da economia das coisas, quando as coisas se comunicarem e consumirem dados entre si e gerarem valor. Nesse sentido de tudo conectado numa base padronizada, esses projetos ficam muito mais interessantes e relevantes, né? O projeto, a Fundação IOTA também tem um marketplace de dados genéricos, né, que você pode monetizar seus dados, você pode mandar seus dados para lá e falar o valor que ele vai custar, e as pessoas podem consumir essa informação.
Esse mesmo modelo também existe já para indústria, né? Dados industriais aí. Aqui rapidamente uma parceria recente, né, da fundação com a Dell e a Linux Foundation, é um projeto Alvarium. Ele visa a criação de confiança intrínseca entre sistemas extremamente diversos, né? O projeto reunirá sistemas de toda a indústria para construir uma plataforma comum que permite confiança desde o ponto da geração do dado ou no chip até uma plataforma operacional. Então, é um projeto bem ambicioso, está bem no começo, né? Quem quiser dar uma olhada, tá os links aqui embaixo. Esse Iota Oracle, é um outro projeto que eles visam, que me chamou a atenção, é que eles querem que os dados sejam enviados diretamente para a plataforma. Desculpa, os dados saiam diretamente do dispositivo e vai direto para a plataforma Oracle, onde vai poder ser rodado contratos inteligentes e armazenar no Tango. E aí eu vejo um problema, né? Aonde vai parar as plataformas? Se não vai precisar mais de uma plataforma intermediária. Então aí talvez o papel das plataformas podem mudar um pouco aí se essa iniciativa der segmento. Bom, aqui a gente tem o protocolo IOTA, né? A gente falou de segurança incontestável de uma DLT, descentralização segura, interoperabilidade, né? Que essa padronização e essa uniformização aí da conexão e da segurança proporciona, e frameworks, né, que a rede também vai proporcionar para você fazer suas integrações e colocar nos seus dispositivos aí. Aí vem a questão, né? A sua plataforma já está integrada nesse novo universo? Nesse contexto aí de os dispositivos enviarem os dados diretamente para o Tango, claro, é uma realidade não a médio prazo, mas se isso acontecer, seria interessante as plataformas estarem integradas nesse ambiente para que possa recuperar esses dados e mostrar de uma forma amigável, né? Aí mudaria um pouco o papel de algumas plataformas, né? E agora, como será o futuro? Isso só depende da sua criatividade. Aí eu deixei aqui, finalizar aqui, eu digo que nesse contexto que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo, né? Que é a frase aqui de Abraham Lincoln. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para apresentar aqui das tecnologias. E estou aberto aí a algumas dúvidas ou perguntas. Adorei! Aprendi um monte. Obrigado, então.